Febre na criança. Você aí já passou por alguma situação com febre? Vem comigo para a gente falar sobre as atualizações na pediatria. A febre na criança não importa a idade, é sempre um fator que deixa os pais e mães alertas e preocupados. E aqui comigo não é diferente. Então, além de profissional, eu também sou mãe e escolhi esse assunto porque sim, tive 2 finais de semana com febre nos meus meninos. E por mais que eu tenha informação, orientação, a febre assusta os pais. Isso é fato, tá? Incontestável. Por quê? Primeiro, a febre, ela não é uma doença, ela é um sinal. Um sinal de que o organismo não está 100%, um sinal de que o corpinho daquela criança está tentando combater os agentes invasores. Então, não se apavore, mãe. A febre, ela é boa. Ela é uma resposta do nosso organismo, do organismo da criança, diante de alguma situação que está ali dificultando ou comprometendo o organismo dela. E essa febre precisa ter um foco. Então, não é de imediato, não precisa se apavorar. Criança com febre, você precisa aguardar um pouquinho em casa, observar para saber aonde está o foco daquela febre, qual é o motivo daquela febre. Então, muitas vezes é um pouco até delicado para nós profissionais quando os pais levam a criança antes de 24 horas de febre para nós avaliar. Porque muitas vezes demora mais de 24 horas para o organismo dela mostrar aonde de fato está o problema para a gente identificar. Geralmente, depois de 24 horas, uma criança maior já vai começar a se queixar de dor na região da garganta, ou aquela criança que ainda não fala, mas ela já vai manifestar uma diminuição no apetite, uma diminuição, né? Ou inclusive está sendo amamentada, vai queixar de dor, vai chorar. Então você já tem um direcionamento que provavelmente o foco daquela febre está relacionado a uma parte de amidalite, faringite, ou em outras situações começa episódios de diarreia, dor abdominal, vômito, e aí você vai ver que é parte intestinal. Então é importante a gente observar. Ou muitas vezes também pode estar relacionado à parte pulmonar, respiratória. Então vai vir uma tosse, vai vir alguma dificuldade da parte respiratória e a gente consegue ter um foco mais específico. Então prestem atenção, mães. A Sociedade Brasileira de Pediatria atualizou agora, em maio de 2025, que a febre é considerada acima, igual ou maior que 37,5. Anteriormente, a febre era considerada a partir de 37,8. Então, sempre tem um termômetro em casa e verifique, porque a gente fala febre aferida, a febre verificada. Então, é quando o pai fala que a criança teve febre, febre de quanto? Aí a gente já tem um resultado lá no termômetro. Porque muitas vezes a gente coloca a mão aqui na testa, né, na região mais próxima, é uma sensação, mas a gente não tem como ter certeza o valor. E quais são as orientações então? Primeiro, observar essa febre, avaliar o estado geral dessa criança. Então não se apavore. Essa criança está com febre? Sim, uma febre de 37,9. Mas ela tá comendo, ela tá ativa, ela tá brincando, ela tá dormindo bem. Gente, mantenham a calma, tá? Essa criança está conseguindo por si só combater o micro-organismo que está ali. Agora, o contrário pode acontecer. Uma criança que está prostrada, não está se alimentando, tá chorosa, tá irritada, aí sim é um sinal que além dessa febre ela tem algum desconforto. Então tem que avaliar o local desse desconforto, dessa dor. E muitas vezes aí é o momento de agir. Mas prestem atenção então. Febre por si só não é uma doença, é um sinal. E aí você avalia num todo como é o estado geral dessa criança.
Se esse vídeo te interessou, se foi útil para você, pode ser também para outras mães. Então, envia para elas e assim a gente vai disseminando informações baseadas em evidências e atualizadas.